Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade à nossa aula de PCM, Planejamento e Controle da Manutenção, nós já falamos sobre os indicadores de desempenho da manutenção e vamos dar continuidade. Hoje a gente vai estar falando sobre a curva APF, a gente vai estar apresentando para vocês também um vídeo de análise de ultrassom e análise de vibração. Então a aula hoje vai ser muito importante para que você possa estar potencializando o seu conhecimento. Vou estar fazendo uma revisão aqui, pessoal, não é para, mas está muito repetitivo, não é? É para que você de fato possa estar conhecendo e terminar esse módulo de PCM, Planejamento de Manutenção, conhecendo os pontos principais para que você possa estar aí atuando na área de manutenção do modo geral. Porque você pode perceber aí no decorrer do curso que as informações que você está absorvendo é importante para a atuação dentro de qualquer área da manutenção. Seja ela na área operacional, seja ela na área de gestão, é um conteúdo de suma importância para que você possa estar atuando em vários setores, tá bom? Dando continuidade, então, nós já aprendemos, você já aprendeu sobre o MTBF. O que é o MTBF? É o tempo médio entre falhas. Tá aparecendo aí a fórmula, eu não vou aprofundar no assunto, é só para você lembrar, para que você possa estar fazendo os seus simulados aí, para que você possa estar desenvolvendo um pouco mais, tá? Então nós já aprendemos, você já aprendeu sobre o MTBF, já sabe qual é o grau de importância dele e sabe qual é a aplicabilidade dele. Nesse momento eu estou apenas te relembrando, te revisando. Estou tranquilo porque ninguém está tirando dúvidas, né? Ninguém está me chamando no PV para tirar dúvida, então estou certo de que todos estão absorvendo aí o conhecimento de uma forma muito tranquila. Vou dar continuidade também, de posse do MTBF, tem ali o MTBF, o tempo médio entre falhas, dentre vários objetivos que tem com o MTBF, com as informações inerentes do MTBF, com as informações inerentes ao tempo médio entre falhas, o que eu tenho? O MTBF é um número ou um resultado que me possibilita a fazer o meu planejamento de inspeção, tá? Que aí você está vendo aí do lado a fórmula que é o cálculo de frequência de inspeção, que é tempo para a próxima inspeção, né? Que é 0,7 vezes o MTBF. Olha aí o MTBF aparecendo para você fazer o seu planejamento de inspeção dentro de um determinado, dentro de uma empresa, né? Em um equipamento reparável. Então a fórmula é muito simples, você também já viu essa fórmula, eu já te apresentei em um dos vídeos e você já tem um material com ela também, tá? Que é o tempo para a próxima inspeção, que é igual a T, né, vezes o MTBF, que 0,7 é 70% do MTBF. E nós já aprendemos, e você também já aprendeu, que esse tempo de inspeção você vai considerar 70% do seu MTBF, ou seja, você tem um equipamento lá que apareceu como 100, tem como 100 de MTBF, ou seja, o tempo médio entre falhas desse equipamento foi de 100. Aí você vai considerar 70% para você planejar a sua periodicidade de inspeção daquele determinado equipamento, tá? Também você aprendeu também a calcular o MTTR, né? Tem aí um exemplo de um cálculo o cálculo do MTTR do motor elétrico de uma injetora de plástico, né? Você viu que o MTTR, que é o tempo médio tempo médio de reparos de um determinado equipamento. Tá aí a fórmula, você também já sabe como calcular. O interessante do MTTR é que ele tem uma ligação direta também, que é o tempo médio de reparo de um determinado equipamento, ele tem uma ligação direta no que diz respeito ao lucro cessante de uma empresa. Você também já aprendeu a como calcular o lucro cessante, a como chegar aí a esse denominador comum, digamos assim, né? Dentre vários objetivos do MTTR, o lucro cessante é um deles, está lá inteiramente ligado. Eu preciso saber qual é o custo que aquela parada está ocasionando dentro da minha empresa, dentro do meu processo. Então, tá aí, MTTR igual a somatória do tempo de reparo, dividido por número de intervenções realizadas, né? Então, tá aí todo o cálculo, você pode estar fazendo também as simulações aí na sua casa, né? Para que você possa estar aprofundando cada vez mais. Tá aí também, né, os dois agora, o MTTR, o MTBF e o MTTR, tempo médio entre falhas e tempo médio aí entre reparos, né? Então a gente vai estar entrando agora falando sobre a curva PF. Aproveite a aula, como eu disse anteriormente. Hoje, nas próximas aulas, a gente vai estar entrando aí sobre tipos de manutenção. Então hoje
Se eu não me engano, é o nosso 5º encontro. Então, nas próximas aulas estaremos falando sobre o tipo de manutenção. E também na próxima semana a gente já vai estar fazendo uma avaliação sobre todo o conteúdo que nós já aprendemos. Aprendemos porque, se não tem dúvida, porque de fato e de verdade vocês aprenderam, tá bom? Tá certo? Aproveita a aula vai estar muito bacana. Qualquer sugestão, eu sugiro que você me ligue, fala: Denilson, estou com dificuldade de aprender isso, igual alguns outros colegas que mandaram aí, né, sugestões para que eu enviasse além do vídeo, está enviando materiais auxiliares. Então, esse material auxiliar já foi enviado, já foi encaminhado e você já tem acesso aí, tá bom? Forte abraço, boa aula e vamos dar início aí à nossa aula. Então, pessoal, dando sequência, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a curva PF, que é o material que você já recebeu aí, conteúdo teórico, a gente mandou a apostila. Eu espero que você esteja lendo, que você esteja acompanhando, que você esteja de fato potencializando o seu conhecimento. O que é essa curva PF? A curva PF, ela é representada, ou seja, ela é a representação gráfica do tempo de vida útil de um determinado equipamento. Então, a curva PF, ela nada mais é do que a representação gráfica do tempo de vida útil de um determinado equipamento. Lógico, a gente chega à conclusão que todo profissional envolvido na manutenção precisa conhecer a curva PF. Nós temos aqui, falando de representação gráfica, esse eixo aí de verde representa a performance do equipamento. O eixo aí azul, ele representa o tempo de operação de um determinado equipamento, ok? Bom, nós temos aí, né, essa curva. Você começa a observar nessa curva, eu coloquei aqui, até pintei de vermelho, coloquei ali um P. O que significa esse P? Esse P é um ponto de falha em potencial, correto? Onde é que começou a curva a descer? Ou seja, meu equipamento ele começou a operar e de repente ele começou a descer. Então, nesse momento da descida, nesse momento que o gráfico começa a se declinar, é onde se começa ali o meu ponto P, que é a falha em potencial, até chegar aqui no meu ponto zero. Okay? Então, chegou no meu ponto zero aqui, é a falha funcional, ou seja, onde o meu equipamento ele não consegue mais operar, eu não consigo mais colocar ele em um modo operacional dentro de uma fábrica, indústria, etc, né? Então, Denilson, o que é falha em potencial? Falha em potencial, eles são sintomas apresentados para um equipamento que estava operando dentro de uma determinada normalidade. E aí ele começou a apresentar algumas falhas, né? Eu coloquei ali, ó, que módulo de falha é igual a sintoma e sintoma é igual a falha em potencial. Como, por exemplo, né, você está trabalhando aí numa empresa, numa fábrica, e de repente aquele determinado equipamento, quer seja um motor elétrico, ele começou a apresentar uma elevação nos níveis de vibração, por exemplo, uma elevação de temperatura, começou a apresentar um determinado equipamento, começou a apresentar um determinado vazamento. Então ali se iniciou o declínio da minha curva em potencial, tá? Começou ali a se iniciar então a falha em potencial. Naquele momento começou a ocasionar aquele determinado problema, para ligar um alerta também da manutenção. Pessoal, bem interessante, né? Que eu estou falando ali de tempo de vida útil. Você começa a olhar para esse gráfico e a entender o seguinte, para essa curva PF, a entender o seguinte: olha a importância da manutenção dentro de uma organização. Eu não sei se todos os profissionais da mecânica ainda têm a visão da mecânica. O que é ter a visão da mecânica? Ter a visão da mecânica é você entender qual é a essência da mecânica, qual é a essência da manutenção do modo geral. É o que a gente está tentando passar para você, tá bom? Vamos dar continuidade falando aí da importância da curva PF, qual é a funcionalidade dela, tudo direitinho, mas eu espero que você de fato entenda qual é a importância desse conteúdo que nós estamos estudando aqui dentro do PCM, que é o Planejamento e Controle da Manutenção. Então nós temos, né, o P, que é aí o P, que é a falha em potencial, ok? Curva PF, que é o P, que é falha em potencial, que eu acabei de explicar para você agora, né? E o F, que é representado aí que é a falha funcional, que está aqui, ó, bem no ponto zero. Coloquei aqui de vermelho para que você pudesse visualizar certinho. Quando a performance do meu equipamento começa a cair, então eu tenho ali falha em potencial, tá aqui, ó, os tracejados.
Quando aquele equipamento ele quebra, não consigo voltar ele mais para a operação, é uma falha funcional. Adenilson, por que você repete? Eu gosto de fazer esse processo de repetição para que você venha de fato aprender e entender todo o processo. Uma coisa muito importante que eu queria deixar para você aqui, tá? Olha pessoal, quando aparece essa falha de imediato, que é a falha em potencial, que são os sintomas que eu acabei de dizer para você, que modo de falha que é igual a sintoma, que é igual a falha em potencial, isso não significa que o meu equipamento parou, correto? O meu equipamento ele continua funcionando. Só que aí eu não dei atenção para manutenção, não tenho um planejamento de manutenção, eu não tenho um plano de manutenção preditiva e preventiva. O que acontece? Esse equipamento ele veio aí até chegar na falha funcional, que é parar de funcionar, chegou aí ao ponto zero. Então, só para que você entenda, Denilson, quer dizer que ele parou? Significa que ele parou ali, o equipamento parou? Não necessariamente. Significa que ele apresentou uns sintomas, né? Vamos colocar aqui por corpo humano, apresentou ali uma febre, mas ele continuou trabalhando. O cidadão ali sentiu uma febre, mas foi para o trabalho e continuou trabalhando. Então aquilo ali é apenas um sintoma. Essa falha potencial são apenas sintomas, ok? Então para que você possa entender da forma mais clara possível. Professor, mas para que eu preciso saber sobre curva PF? Veja bem, olha só. A partir do momento que você sabe esse intervalo de tempo entre P e F, ou seja, intervalo de funcionamento, intervalo até onde esse seu equipamento aí vai quebrar e não vai conseguir mais colocar ele para operação, esse tempo, quando você tem essa informação, já falei em outras aulas que é importante você ter informação, você ter números, vai te levar a você ter uma ação preventiva e não uma ação reativa. Você vai conseguir se organizar para usufruir do máximo possível do tempo de vida útil desse determinado equipamento. Então vamos lá, eu vou estar falando um pouquinho melhor mais à frente sobre os tipos de manutenção, mas você já tem um material aí que eu mandei para você, né, sobre os tipos de manutenção segundo a NBR, né, você estudou, mandei esse material aí. Tá, Denilson, olha, por que tem que saber os tipos de manutenção segundo a NBR, né, que é a base? Como técnico de manutenção, como técnico mecânica, você precisa ter esse conhecimento. Porque, olha só, tô falando aqui de curva PF, eu tô falando aqui do iniciozinho, de quando aquela falha começou a nascer. Peraí, deixa eu te perguntar, você está trabalhando em uma grande organização, e aí o seu coordenador fala o seguinte, olha, aquele equipamento começou a apresentar uma determinada falha. Início, então a performance daquele equipamento começou-se a cair, é a primeira falha apresentada, né, conforme dito anteriormente. Então, qual é o tipo de manutenção que eu vou pré-estabelecer, né, para aquele equipamento que está ali no seu ponto inicial de falha? A falha começou a nascer. Denilson, eu vou estar administrando ali, eu vou estar executando a manutenção preditiva. Que bacana. Dentro da manutenção preditiva, qual é a técnica que você vai estar utilizando para pegar essa falha em potencial mais breve possível ali do seu início? Tá ok? Você vai estar utilizando ali, por exemplo, dentro da manutenção preventiva, a técnica de ultrassom, tá? Então você pegou ali, dentro da ultrassom você conseguiu organizar, minimizou o impacto, solucionou aquele determinado problema, o seu equipamento voltou a alcançar uma performance, voltou a funcionar normal e está ali funcionando dentro da sua performance. Mas Adenilson, eu deixei passar ali a janela da ultrassom, passou despercebido, não tem um plano de manutenção pré-estabelecido, passou. Beleza, então o que você vai colocar? Você vai estar colocando ali a técnica de análise de vibração, que são a técnica mais utilizada no que diz respeito à máquina rotativa. Lembrando que nesse momento essa falha em potencial ela já começou a aumentar porque você vai estar utilizando a outra técnica. Então você vai estar utilizando aí a análise de vibração para tentar minimizar esse impacto ou para tentar resolver essa falha em potencial. Ou melhor, identifiquei a falha com a análise de vibração, corrigi a falha, a minha performance começou a subir novamente. Não consegui pegar aí com análise de ultrassom, com análise de vibração, então vou partir para análise de óleo.
não consegui ali resolver nas questões da análise de hora, então eu vou partir para a termografia. Pessoal, lembrando aqui, só corrigindo minha fala, não é que eu fiz análise de vibração e resolvi o problema, não. Eu identifiquei o problema através da análise de vibração e solucionei o problema através das informações extraídas da análise de vibração, tá bom? Então, pessoal, mas vamos lá, voltando aqui, né, dando continuidade, veja bem, aí eu já passei pelo processo de termografia, olha, quanto mais a minha curva PF vai descendo, mais crítica vai ficando a situação desse determinado equipamento. E aí, ele já começa a causar, pessoal, dentro desse contexto, danos auxiliares. Coloquei esse motor acoplado aí, essa espécie de bomba, para que você pudesse entender, acoplado a uma bomba, simulei. O que acontece? Já começou a causar danos auxiliares. Já começou esse excesso, digamos, de vibração, de fogo em determinado parafuso, etc., começou também a causar danos auxiliares, começou a danificar a bomba. Aí não tem jeito, você vai ter que parar o equipamento e você vai ter que fazer uma manutenção corretiva não programada, né? Então aí você vai ter que parar o equipamento, isso vai gerar custo. Aí vamos, com certeza, se você não tiver toda uma estrutura, o seu MTTR vai aumentar. Você não sabe se você vai conseguir colocar esse equipamento para funcionar, para colocar rodar novamente. Então aí entra uma série de questões. Pessoal, uma coisa importante, tá? Isso custa muito caro. A falta de acompanhamento da manutenção, isso custa caro. Por isso que eu quis falar sobre curva PF, para que você pudesse entender esse universo da mecânica. Veja bem, se esse meu gráfico ele começou a descer, isso significa, pessoal, que se eu não conseguir organizar a minha manutenção na preditiva, pegar essa falha ali, eu não consegui essa falha em potencial na preditiva, eu não consegui pegar ela na preditiva. Beleza, não consegui pegar ela na preventiva, se eu entro numa corretiva, aí, meu amigo, caros alunos, o custo aumenta. Ou seja, o meu gráfico de custo na curva APF é o inverso. Tá ok? Ele aumenta. Ou seja, imagine esse gráfico aí ao contrário. O meu custo vai lá em cima. Segundo pesquisas, 7 vezes mais. Custa 7 vezes mais você atuar numa manutenção corretiva do que na preditiva e na preventiva. Ou seja, é muito mais caro, porque você vai ter que parar o equipamento vai deixar de produzir. E aí, não sei se você lembra da última aula, do último vídeo que nós tivemos, onde nós falamos sobre lucro cessante. Com essa visão de lucro cessante, você já começa a entender o porquê que esse gráfico ele é o inverso, ele aumenta. Ou seja, o meu gráfico de custo aumenta quando eu faço aí uma manutenção corretiva não programada. Pessoal, agora você vai estar vendo aí um vídeo, tá? Um vídeo onde você vai estar podendo observar um pouco de como é que funciona a técnica uma das técnicas de manutenção preventiva, preditiva, que é a ultrassom. Achei interessante colocar esse vídeo para que você tivesse uma visão da funcionalidade da mesma, tá bom? Hoje falaremos sobre o equipamento Sonafone 3 e Sonafone Pocket, equipamentos de ultrassom aplicados na área mecânica. Na área mecânica, a lubrificação é o coração do sistema. Uma lubrificação mal feita ou um lubrificante contaminado pode causar uma falha prematura no sistema. O equipamento de ultrassom irá detectar fadigas mecânicas relacionadas à lubrificação. É possível estabelecer níveis de falha de acordo com o valor da baseline. Através desses valores, sabemos se é um problema de lubrificação ou se já é uma falha considerável, podendo ser diagnosticado se há um defeito relacionado à lubrificação, se é uma falha inicial ou se é já uma falha catastrófica. Os defeitos mecânicos normalmente ocorrem pela deficiência do próprio lubrificante.
pessoal, você acompanha aí, né? Acabou de acompanhar um vídeo falando sobre ultrassom. Não é conteúdo base da nossa disciplina, mas como eu citei ultrassom, eu mostrei para você ter uma noção de funcionalidade da mesma, tá? E também você vai estar vendo aí um vídeo falando sobre análise de vibração, tá ok? Olá, tudo bom? Bem-vindo a mais uma videoaula sobre vibrações, os conceitos básicos sobre vibração. De novo, né, nesse vídeo a gente não tem a pretensão que extinguir tudo, né, todo o conteúdo de vibração, visto que é um tema complexo, né, como eu já comentei no outro vídeo. E nesse vídeo a gente vai entrar na questão dos espectros de vibração, né, e como começar a entender um pouco ele. Muitas vezes a gente vê esses gráficos aqui e às vezes começa a bater um certo pavor, né, de como reconhecer os tipos de vibração em máquinas, tá? Eu vou deixar esse vídeo bem tranquilo, tentar deixar ele mais plausível possível para vocês que estão iniciando nessa questão de vibrações de máquinas, tá? Bom, sempre é interessante entender que existe uma distinção da vibração global da máquina para defeitos específicos, né? E dependendo do ponto que a gente está medindo também na máquina, ela vai indicar um ou outro tipo de defeitos. Só que ela indica, ela não é certeira, tá? Você sempre vai precisar de um analista, pode ser o equipamento mais top que tem. Vai precisar de alguém para ler os gráficos ou entender. O máximo que alguns equipamentos fornecem é algumas possibilidades. E basta o analista, o mecânico de manutenção, o técnico de manutenção e investigar um pouco mais a fundo aquele defeito levantado pelo aquele equipamento, tá? Através da análise que vocês efetuaram. Enfim, então vamos começar com uma questão básica, tá? Como a gente começa a entender a análise de vibração? A gente tem, geralmente em máquinas, três pontos de medição, que é a medição horizontal, a medição vertical e a axial, tá? Essas medições, elas dependem de máquina para máquina. Também não vou aqui explanar, você vai utilizar essas três para esse tipo de máquina, para aquela. Isso depende de máquina para máquina. Pegando o exemplo desse motor aqui, acoplado nesse redutor e nessa bomba, tá? Esse é um software da Technical, ele é um software gratuito, a gente consegue baixar no próprio site da Technical, ele é um software gratuito, tá? E lá tem essa maquininha virtual, ele é próprio para um equipamento que eles vendem, mas a gente consegue baixar esse software para a gente poder utilizar, né, e brincar, e até mesmo para quem vai dar aula sobre isso, utilizar em sala de aula. Ele é muito didático, tá? Então, ele tem as conexões dele aqui e a gente clica em máquina virtual. Aqui a gente pode implementar os defeitos. Então a gente vai implementar um defeito de desbalanceamento e vai acabar gerando o gráfico. Pronto, gerou um gráfico fictício aqui sobre essa máquina virtual. Eu coloquei o sensor na horizontal e estou medindo a vibração. Bom, eu indiquei que é um defeito de desbalanceamento, então fica fácil fazer a análise, né? Ele indicou aqui uma vibração, aqui em vermelho, né? Uma vibração de 3.5 na frequência de 29.42. O que isso quer dizer? Que o desbalanceamento, quando medido na horizontal desse tipo de máquina, quando a máquina está na horizontal e preso pelos pés, a horizontal é o que apresenta maior grau de liberdade, tá? Porque eu não tenho uma fixação horizontal, eu tenho a fixação na vertical. Então, nesse tipo de máquina, é natural que a vibração horizontal dê maior que a vertical, por não estar presa, né, como presa nos pés. Então, por isso que é mais fácil a gente encontrar defeitos de desbalanceamento nas radiais, e principalmente na radial horizontal, tá? Esse é um defeito muito básico que acontece nesse tipo de fixação, nesse tipo de máquina, tá? É bem natural encontrar esse tipo de defeito. Então, como que a gente consegue identificar? Aqui eu disse que é uma vez a frequência de rotação. Então, se o motor eu indiquei que ele é 1780, a frequência, se eu pegar e calcular, eu vou chegar a 29.42. Como que eu calculo? Eu pego a rotação, divido por 60, eu acho a frequência, tá? Em Hz. Então, 29.42 Hz. Se eu aumentar aqui para 1800, então, ele tem que dar em 30 Hz. Então, eu estou com uma vibração de 3.4 em 30 Hz, tá? Que é a frequência natural desse tipo de máquina.
Pô, mas beleza, William, e os outros defeitos, né? Desalinhamento, como que a gente diagnostica? Pessoal, vamos lá. Vamos tentar entender um pouquinho mais sobre esses tipos de vibrações, tá? Então, como eu já disse, o desbalanceamento é uma vez a frequência natural, né? É a causa mais comum que a gente tem. Depois vem o desalinhamento. O desalinhamento, ele acontece sempre uma vez a rotação e apresenta também harmônicas em 2 vezes a frequência de rotação e pode apresentar em 3 ou 4 vezes a frequência, dependendo do tipo de desalinhamento que estiver. Se tiver um desalinhamento integrado, de paralelo e angular, existe uma grande possibilidade de aparecer esses tipos de falhas, tá? Vamos fazer um teste aqui na nossa máquina virtual. Eu vou tirar o defeito de desbalanceamento e vou implementar um defeito de alinhamento. Tirar todos os outros defeitos para a gente ficar bem nítido o que a gente está comentando. Beleza. Vamos gerar aqui de novo. Olha aqui. Então aqui, ó, como apresentou em praticamente 60 Hz, esse praticamente em 60 Hz é 2 vezes a frequência de rotação. Também ele apresenta uma vibração próxima de 30 Hz, ou em 30 Hz. Então 30 Hz e 60 Hz apresentou, né, os defeitos de vibração oriundos do desalinhamento. Apresenta também em 3 vezes, né, próximo de 90, e também apresenta em 120 Hz. Então aqui apresenta as quatro harmônicas, né? Então, do defeito de desalinhamento. Vamos para os outros tipos. Eu tenho defeito de rolamento. O defeito de rolamento eu posso ter tanto na pista interna quanto na pista externa do rolamento algum defeito, no elemento rolante ou até mesmo na gaiola. Então essas frequências elas são calculadas. Tem softwares que já fornecem essas frequências. Dentro do site da SKF tem um programa que vocês conseguem calcular as frequências de vibração de cada um desses elementos, tá? Que é o Engineer Calculator. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar os links para vocês poderem ter acesso, tá? Dando sequência, eu posso ter folgas nos mancais, que ele sempre vai acontecer em subharmônicos, metade ou 1/3 a rotação. Eu posso ter o defeito de oil reel, que é defeito de lubrificação em mancais deslizantes de alta rotação, que ele acontece aproximadamente de 42 a 48% a frequência natural, tá? Isso é um defeito raro, mas acontece para mancais em máquinas de alta rotação. Defeitos de all rip, que são subharmônicas com a velocidade crítica do eixo, tá? Isso pode acontecer também, aplicados em mancais de deslizamento também, né? Aí defeitos de engrenagem, né? Como muitos já conhecem, você pega a frequência de rotação e multiplica pelo número de dentes, você sabe quais são as frequências daquela engrenagem. Folgas mecânicas, então as folgas mecânicas, tipo PEMAN, qualquer coisa parecida, são múltiplos da velocidade, ou subharmônicos também, tipo 1,5, 2,5 a frequência de rotação. Vibração devida a correias, né? Múltiplos da velocidade da correia, né? E subharmônicos, pode acontecer isso também. Em máquinas alternativas acontece também múltiplos das rotações, tipo compressor. Compressor é uma das mais difíceis de se diagnosticar em relação a isso, por ele ser máquinas alternativas. E vibração em motor elétrico. Quando o motor elétrico está com problema de desbalanceamento elétrico e tal, acontece uma vez a frequência de rotação do motor, isso pode acontecer, e que acaba mascarando o desbalanceamento mecânico. Você está lá com a máquina ligada em plena carga, ela tá no teu gráfico, está apresentando uma vez a frequência, você acha que é desbalanceamento. Então o interessante nesses casos é tirar a carga do motor, deixar ele gerando em vazio, ou um gerador deixando ele gerando em vazio, não gerando energia, para você diagnosticar mesmo se é frequência de rotação, é frequência, ou é desbalanceamento elétrico, ou é desbalanceamento mecânico, tá? É interessante ver isso. Então vamos fazer mais alguns exemplos aqui no nosso software. Vamos tirar o defeito de desalinhamento. Tirar o defeito de desalinhamento. Vamos implementar algum outro defeito. Vamos pegar o de pé solto, que é uma folga mecânica. Pegar ele 100% e vamos gerar o gráfico. Vamos ver o que deu aqui. Eu tenho na frequência de 30 Hz
um pico elevado até, pode ser de algum defeito que eu deixei, mas eu tenho defeitos que oriundos, né, aqui ó, 1/3 da frequência, praticamente 1/3 da frequência de rotação. E também posso ter harmônicas seguintes, né, em 120 Hz, 4 vezes, e tem uma outra frequência apresentando em 60 Hz. Então pessoal, uma outra dica para vocês: desbalanceamento em máquinas que são horizontais, presas pelo pé, peguem nas radiais, principalmente horizontal. Desalinhamento entre uma máquina e outra, axial e vertical, elas pegam melhor, tá? Uma outra dica importante: se a tua vertical está dando maior que a tua horizontal, muito provavelmente você tem um problema de fixação, um problema estrutural na tua base, tá? Em máquinas assim, é interessante você pegar no mínimo os 3 pontos do lado acoplado e 2 pontos do lado oposto ao acoplamento, que é horizontal e vertical, horizontal, vertical e axial, tá? Folgas, qualquer outro tipo de folga horizontal é interessante, tá? Folgas mecânicas também, como folga de mancada, você pode pegar na horizontal, que ela pega até melhor, ela não é tão maquiada pela vertical. Pessoal, muito boa noite, bom descanso para vocês, forte abraço, foi um prazer estar aqui com vocês dando essa aula. E dúvidas, eu estou à disposição. Lembrando que a nossa próxima aula nós teremos já aí uma avaliação, tá bom? Sobre o conteúdo que nós já trabalhamos. Vou reforçar novamente, quando não há dúvida, essas coisas todas, eu acredito que vocês estão conseguindo assimilar o conteúdo aí de uma forma bem tranquila, tá bom? Do mais bom descanso e até o nosso próximo encontro aí, tá bom? Forte abraço.